Seja bem-vindo aí, todo mundo que está entrando. Bem-vindo à nossa aula. Não saiam, né? Fiquem aí conosco. Hoje teremos a nossa 8ª aula. Vamos falar sobre a Santa Igreja. E vamos iniciar então a nossa Santa Aula, que seja muito abençoada. E eu quero pedir para que você reze comigo então, pedindo o Espírito Santo para que ilumine nossos pensamentos. Tá mudo? Tá, deixa eu botar aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você disse que tá me ouvindo aí. É pra tá me ouvindo, né? É pra tá funcionando aqui o... Tá mudo, é? Então vamos desligar. Tá ouvindo ou era tu então que tava com o telefone no mudo aí, né? Então tira do mudo aí teu. Amém? Vamos lá. Vamos então pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos rezar então, vinde Criador, vinde Criator Espírito. Vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós. Por nós, seus feitos proclamai, as nossas mentes iluminai, os corações enchei de amor, a nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firme crer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Será que todo mundo aí já recebeu o link aí para entrar? Sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula número 8, só para você saber, aqui o número de pessoas que estiver online não é tão importante, né? Mas é bom que você participe para mandar mensagens, porque o mais importante é que essa aula vai ficar salva no Instagram, no Spotify e no YouTube. Lá no YouTube já estamos com 7 aulas disponíveis, no Spotify também. Comunidade Eterna Aliança no Spotify, no YouTube está lá no meu canal Jack Souza, você procura também menos achismo, mais o catecismo vai aparecer. Nas outras aulas nós falamos sobre os primeiros temas que vai falar no catecismo, e hoje nós vamos tentar quebrar aí os achismos, os pensamentos seculares, mundanos, a respeito da Santa Igreja Católica. Tá? O tema de hoje é Creio na Santa Igreja Católica. E nós vamos começar primeiro falando sobre a igreja num ponto de vista um pouco poético, né? Porque o próprio catecismo assim fala dela, um ponto meio poético. Eu acho meio poético assim, que o catecismo vai dizer que a igreja é o reflexo da luz de Cristo no mundo. E ele usa de exemplo a própria lua. A lua não tem luz própria. A luz que brilha da lua é um reflexo da luz do sol, e assim também a igreja não tem luz se não for o Cristo. A beleza da igreja é o Cristo, e é o Cristo que a ilumina e que faz com que ela ilumine os outros. Então a igreja é o reflexo da luz de Cristo, e a beleza da igreja é o Cristo, né? Isso é maravilhoso de a gente entender isso. Todas as coisas que nós olhamos para a igreja e pensamos, é lindo ser católico, tudo são luzes de Cristo que irradiam da igreja para nós, mas vem de Cristo, é luz de Cristo, é beleza de Cristo. A liturgia é beleza de Cristo, os santos são beleza de Cristo, né? A doutrina linda da igreja é a doutrina de Cristo, tudo irradia do sol que é Cristo, e vem ilumina-nos através na noite escura que passamos aqui nessa terra, através da lua que é a igreja. Olha que poético e que bonito, né? Então, para a gente entender isso, nenhuma beleza da igreja é pela igreja, mas por causa do Cristo. Eu acho maravilhosa uma fala de Dom Henrique Soares, que era um bispo, né, que faleceu de Covid. Dom Henrique vai falar, eu não amo a igreja pela igreja. Se fosse pela igreja eu já tinha abandonado há muito tempo. Eu amo a igreja pelo Cristo, porque o Cristo está na igreja, porque o Cristo faz parte da igreja, é a cabeça da igreja, e a luz do Cristo que eu vejo na igreja, e é por isso que eu amo a igreja, e é por isso que a igreja é bonita. Essa poesia tem que ficar no seu coração nessa noite. Você que está entrando, seja bem-vindo, boa noite.
E não saia sem ouvir essa poesia bonita. Não é uma poesia, mas é poético. A luz do sol é a luz de Cristo. E a igreja é a lua que irradia a luz de Cristo no mundo que está nas trevas da noite, da escuridão. Que bonito isso. Tudo na igreja é beleza de Cristo. E a igreja é o lugar aonde floresce o Espírito Santo. Então, nós queremos viver essa experiência de Deus e nós precisamos saber que é dentro da igreja, é pela igreja, é através da igreja que o Espírito Santo age e transforma individualmente cada criatura para fazer parte da unidade da igreja, e dentro da unidade da igreja ele utiliza de outras pessoas então também para florescer, para dar frutos, né? Esses belos frutos que nós procuramos para a nossa vida, que Paulo vai pedir, vai dizer, né, vai falar na carta aos Gálatas, capítulo 5, que a bondade e outros frutos, eles nascem em nosso coração através da beleza da igreja. Eu vou pedir ali, porque a Bíblia está lá, eu precisava da Bíblia. Só vou pedir a minha... Pode me alcançar a minha Bíblia ali para mim? Eu esqueci a Bíblia aqui para usar aqui, porque vamos usar algumas passagens bíblicas. Já está marcada já, e eu esqueci de trazer. Valeu. Muito bem. Então, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, né? Olha só como é importante, todas as aulas e as coisas estão interligadas. A aula anterior nós falamos sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele floresce na igreja. Essa é a passagem que a gente vai falar agora, né? Na carta aos Gálatas, capítulo 5, aqui minha Bíblia está... Paulo vai falar dos frutos do Espírito Santo e ele vai citar o seguinte: a caridade, a alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. E esses frutos que nós achamos bonitos e queremos para nossas vidas, eles florescem através da igreja, né? A igreja é um poder dentro da terra, ela tem uma autoridade dentro da terra, né? Na terra. E qual é essa autoridade da igreja? Qual é esse poder da igreja? É o poder espiritual, né? Existe, para que a gente entenda, o poder temporal e o poder espiritual. Então o poder temporal está na mão dos governos. E os governos então precisam trabalhar as questões temporais. A questão sobre economia, as questões a respeito da justiça, né? Fazer justiça às necessidades do povo, julgamentos e tudo mais, né? Com o judiciário. A questão de criar leis para obediência no trânsito, obediência disso, daquilo. Questões sociais, esse governo é o governo temporal e essa responsabilidade está nos governos. E os governos deveriam ser bem melhores escolhidos, né? E os cristãos deveriam escolher os seus governos também conforme a sua fé, para que as leis e as ordens sejam feitas de uma forma como agradaria o coração de Deus. E a igreja tem o seu poder na terra, que se chama poder espiritual. E esse poder espiritual cabe à igreja, então, cuidar das questões espirituais, né? Das questões da autoridade espiritual do ser humano. Então, isso é responsabilidade da Santa Igreja Católica. E, infelizmente, muitas vezes, as pessoas querem ter uma vida espiritual e fugindo daquele que é a responsável por isso dentro da terra. E quem deveria reger essas questões espirituais seria a igreja. E antigamente, quando Estado e igreja estavam unidos... Olá, boa noite, Elaine Mirelli, boa noite. Quando Estado e igreja eram unidos, esse tipo de governo funcionava, né? Então o Estado cuidava das questões temporais e a igreja das questões espirituais, dos sacramentos do matrimônio, das questões de tipo o que poderia ou não poderia, questões de divórcio, de coisas que vão além do material, que se ocupam do espiritual, a igreja se ocupava. E hoje, com esse desligamento de Estado e igreja, simplesmente ficou vendo assim que quem desejar frequentar aquela igreja também tem
então que se coloca sobre o jugo dela, né? Sobre a responsabilidade dela, sobre a parte espiritual. Mas a igreja é o lugar onde floresce o Espírito. Então, lá que nós deveríamos sempre procurar as coisas que são a respeito da espiritualidade. É dentro da Igreja Católica. A palavra igreja, ela vem do termo grego eclésia, que significa convocação. Então, é um chamado dos povos para a unidade com Cristo. Isso é a igreja. Já no Antigo Testamento, nós vamos ter uns livros que são chamados de livros do Eclesiástico e do Eclesiastes, que já usam esse termo eclésia para então para falar das coisas da igreja. Então, o Eclesiástico e o Eclesiastes são os livros que falam... Vou um mosquitinho aqui. São os livros que falam das coisas da igreja, né? Como se portar aqueles que fazem parte deste povo, né? As partes espirituais. São livros do Antigo Testamento que representavam uma doutrina para aquele povo, além das leis, né? Porque as leis eram faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso. Eclesiásticos eram um pouco mais de sabedoria, né? Levando a uma doutrina, ensinamentos assim, né? Sobre a igreja. Então essa eclésia, essa convocação é um chamado a fazer parte da Assembleia dos Povos, para que todos os povos são chamados a Cristo. Se você lembrar da nossa primeira aula, a gente vai falar sobre o povo que estava totalmente perdido, desnorteado, depois do pecado, que separou de Deus. E o próprio Deus é quem convoca de novo esse povo. Ei, eu estou aqui, eu sou Deus. É o próprio Deus que se revela a nós. E ele se revela através da igreja. No Antigo Testamento, Deus se revela a um povo específico, e esse povo é uma prefiguração da igreja. Deus escolhe Abraão, e depois Deus escolhe Israel, escolhe o povo hebreu, para ser uma representação da sua igreja, para começar o seu projeto de salvação. Mas o seu projeto de salvação não iria ficar naquele povo, é uma convocação de toda a humanidade a voltar para Deus, né? A voltar para o Senhor. E assim Deus convoca-nos. E a diferença de chamado e convocação, né? De convocação para convite. Existe um convite você vê se há uma possibilidade, vê se você quer ir ou não. E uma convocação é como um chamado para ir para a guerra, né? Meu filho, vem aqui que nós vamos precisar de você na guerra. Ou como uma seleção convoca para a Copa do Mundo, né? Você está convocado. Então você foi escolhido para fazer parte de um selecionado que vai jogar a Copa do Mundo. Então, é uma escolha que Deus faz. Por isso a igreja é um povo escolhido, povo convocado. Também existe outra palavra que é chamada de Kyriak, ou que foi transformar, né, nas línguas germânicas na palavra Kirche ou Church, como é igreja em inglês. E essa palavra Kyriak significa o povo que pertence ao Senhor. Então, a igreja é a convocação daqueles que pertencem ao Senhor. E aqueles que escutam o chamado, escutam essa convocação, aceitam essa convocação, vão... Eu vou botar mais para cá porque está meio escondidinho aqui o São João Paulo II. Vão até o Senhor, vão fazer parte deste corpo, né? Esse é o significado, então, para você entender da palavra igreja, né? E a igreja é o corpo de Cristo. Paulo vai trazer na sua carta, né? A igreja é o corpo e a cabeça é Cristo. Isso é muito interessante de nós entendermos que todas as pessoas, né, todos esses convocados, todos esses que pertencem a Deus, são chamados por Cristo, né? É Ele quem, né, nos revela o Pai, né? Então, nós somos chamados a fazer parte desse corpo. Quando somos chamados a fazer parte desse corpo, que é a igreja, nós temos então um entendimento que nós não somos iguais aos outros dentro desse corpo.
Mas eu sou diferente, será que eu vou... Então muitas pessoas têm esse entendimento de, por ser diferente das outras pessoas, não conseguir fazer a mesma coisa que os outros fazem, não consigo me adequar nesse povo. Mas aí que está, Paulo inteligentemente vai explicar essa questão na sua carta, e ele vai dizer que o dedo da mão não é dedo do pé. O nariz não é olho. E o nariz não pode dizer eu quero ser olho, porque ele não foi feito para olhar. O olho não pode dizer eu quero ser ouvido, porque ele não foi feito para ouvir. Então, cada um dentro do corpo tem o seu chamado específico, o seu local específico. Então, um só é o corpo. Boa noite, Giovanni, salve Maria. Um só é o corpo, que é a igreja. Mas vários são os membros, diversos são os carismas, diversas são as atividades, e cada um é chamado conforme o seu estado, conforme ele é, né, a servir, a participar deste corpo, do jeito que ele foi planejado para participar, para ser. Então não tenhamos essa questão de trazer no nosso coração esse pensamento, porque eu não prego, que nem esse pregador aí, eu não canto igual aquele cantor, ou eu não sei fazer nada. Não, todos nós somos membros e todos nós temos uma importância, né? Imagine assim, que o rosto é aquela parte do corpo que é mais vista, a boca é a que todo mundo presta atenção, os olhos são aquela parte que todo mundo está prestando atenção e olhando para ali, é algo que está na frente, né? Mas imagine então que o coração está escondido, entende? Se tirar o coração, acaba a vida. Imagine então que as veiazinhas estão escondidas, mas entope uma para ver, se não vai dar um problema terrível. Então, entende a importância de cada pedacinho do corpo, mesmo que seja escondido, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba nem que ele existe. Dói. Se doer, dói o corpo. O corpo sente dor, a cabeça se incomoda. A cabeça sente a dor de cada pedacinho do corpo. E assim somos. A Igreja de Cristo é um corpo, onde cada um tem uma função vital, manter o corpo vivo, e a cabeça é o Cristo, que dá vida a esse corpo, que dá inteligência, sabedoria, que nos revela que somos um corpo, né? Nós só temos essa consciência por causa da cabeça, né? De que somos alguma coisa. Então Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Cristo também vai nos ensinar sobre a igreja de várias formas, falando que nós somos o seu rebanho e ele é o bom pastor. E aí eu gostaria de trazer a passagem de João 10 para fazermos uma boa interpretação dessa passagem de Jesus, que ele vai dizer assim, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também e ouvirão minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Então o Senhor vai nos dizer que só há um rebanho e só há um Senhor. Então só pode haver uma igreja, né? O próprio Cristo vai nos dar essa interpretação. Há um Senhor, um rebanho, e esse rebanho é a igreja. E Ele é o Senhor. Para que a gente entenda, então, Jesus veio naquele povo judeu, que era o povo escolhido por Deus. Mas a salvação não veio só para aquele povo, veio através daquele povo, mas não veio só para aquele povo. Ela veio para todos. Jesus deu a vida por todos, também pelos pagãos. Então o Senhor vai dizer que tem também ovelhas que não fazem parte desse rebanho, são de outros rebanhos, eu também preciso conduzi-las. Ele está também dizendo que
sobre os pagãos, que também ouvirão o seu chamado, serão convocados, porque igreja significa convocação. Serão convocados para ser parte dessa igreja, membros dessa igreja, desse corpo, aonde ele então conduzirá até o Pai, até o céu, até o reino do céu. Então, nós precisamos, preste atenção, fazer parte desse corpo, e fora desse corpo nós não temos então uma utilidade, não temos vida de verdade. Fora desse corpo nós não conseguimos estar em unidade com Deus e com o Pai. Então nós precisamos ser parte deste corpo. Nós temos que entender que aqui no corpo é que há a vida. Imagine, eu arranco meu dedo, jogo meu dedo lá, meu dedo não vai mais servir para nada. Vai apodrecer. Eu arranco um órgão e jogo fora, vai apodrecer, não vai servir para nada. Então, nós não temos vida fora do corpo, fora dessa unidade. Nós, como ovelhas perdidas, fora do rebanho, nós não sabemos para onde ir, porque o pastor não está conosco. O pastor está com o rebanho. Mas ele é um bom pastor que deixa 99 e vem buscar aquela que se perdeu. E essa é uma das missões da igreja, como seguir os passos do pastor e buscar as ovelhas que se perderam desse rebanho, que estão longe, que estão fora, que estão distantes do corpo, para trazer de volta a unidade do corpo, cada célula que faz falta para este corpo, e vamos trazer de volta as ovelhas que se perderam, porque nós não podemos ficar fora do corpo, né? E Jesus vai falar sobre isso lá em João capítulo 15. Vai falar em João capítulo 15 assim, preste atenção: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puro pela palavra que eu vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, será lançado fora como... Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Secará, e onde juntá-lo, logo será lançado ao fogo, e será queimado. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós, unidos à igreja, que Cristo é a cabeça, formamos o que a igreja chama de Cristo totus, ou seja, Cristo total. O Cristo inteiro é o Cristo e a cabeça. O pastor só é pastor porque tem ovelhas, senão não é pastor, é só um homem. A atividade de pastor precisa de ter ovelhas. Então, Cristo é Cristo sem nós, mas a igreja não é igreja sem Cristo. A igreja sem Cristo não serve para nada. Corpo sem cabeça não serve para nada. Então, o corpo só é corpo por causa da cabeça, que é Cristo. Eu repito aquilo que eu falava no começo. E nós, desligados da videira verdadeira, nós não damos frutos, não temos vida, somos jogados no fogo, né? Cristo vai deixar bem claro. Precisamos estar então ligados a Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Precisamos estar ligados ao Cristo total, que a igreja chama essa unidade do Cristo, cabeça, e a igreja, que é o seu corpo, né? E a igreja é prefigurada desde, então, como eu falava, do Antigo Testamento. E o catecismo vai dar uma definição muito bonita. Ele vai dizer: a igreja é a finalidade de todas as coisas. E isso é incrivelmente maravilhoso de perceber, porque a igreja é a finalidade de todas as coisas. Eu acho uma frase que me toca o coração assim: você não gosta da igreja, não gosta de imagem de santo, né? Não gosta de coisa de rezar, não gosta de ir para a missa, não gosta de frequentar o sacramento, não gosta de igreja, não gosta de igreja. Você quer ir para o céu? Quero. Quer fazer o que lá? O céu é uma igreja.
católica, o céu é a igreja. O céu é a igreja triunfante. Então todas as coisas têm a finalidade da igreja. A igreja é a finalidade das coisas. Nós queremos buscar o que buscamos de fato. Todos nós buscamos algo que está na igreja, só não percebemos. E até aqueles que estão na igreja, talvez porque não percebem o que estão buscando, talvez buscam coisas secundárias na igreja. Cristo vai falar, buscar o reino de Deus e tudo lhe será dado por acréscimo. Muitos estão buscando o acréscimo, até dentro da igreja, quando vão para a igreja buscar uma cura física, buscar um conforto para seus problemas, né? Só, e não buscar um motivo para a vida, um motivo maior de viver. A igreja nos dá um propósito de vida. Nós vamos muitas vezes para a igreja buscar o que é aquilo que Deus nos dá por acréscimo. O reino de Deus que Ele vai nos falar é o reino dos céus. É a santidade, é aquilo que agrada a Deus. É esse tesouro que está guardado num campo onde a gente vende tudo para comprar o campo para ficar com o tesouro, que é o mais precioso que existe para nós. E nós vamos buscar, em vez de... Cara, quando a gente encontra esse propósito que é o céu, a gente vende tudo para ficar com o campo onde tem o tesouro, né? E que absurdo é imaginar que nós estamos trocando o tesouro pelas coisas secundárias, né? Estamos pensando assim, não vou vender o campo, não vou vender tudo para comprar esse campo, quero ficar com com as minhas coisas que eu já tenho, né? É triste ver dessa forma, porque Deus, Ele tem um propósito maior para todas as coisas na nossa vida. E dentro da igreja a gente encontra um propósito para todas as coisas que nós vamos fazer. Para a nossa vida, para nós ter nascido, para nós termos o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem, né? Leva sustento para a família. A igreja nos leva a entender sobre a família, sobre tudo. E tudo isso tem um propósito de eternidade. Então, é triste quando nós procuramos dentro da igreja as coisas que são dadas por acréscimo. A cura Deus dá por acréscimo. As graças que Deus dá por acréscimo do trabalho, de tudo isso Deus dá por acréscimo. E o Senhor fala a Paulo, basta-te a minha graça. E a gente falou sobre a graça de Deus na outra aula, né? A graça é estado de graça, estar em unidade com Deus, fazer parte da igreja. Isso é graça. Como eu estou em graça com parte da igreja? Eu estou em comunhão com Cristo. Como eu estou em comunhão com Cristo? Estou sem pecados mortais. Como eu consigo ficar livre dos pecados mortais? Quando eu me confesso, aonde eu me confesso? Na igreja. Tudo está ligado, né? Percebam isso. Então todas as coisas. E desde o Antigo Testamento, a igreja é prefigurada no povo de Deus, né? Na antiga aliança que Deus faz com os homens, porque os homens ali daquela aliança pertencem a Deus, são convocados, escolhidos por Deus. Mas Deus promete uma nova e eterna aliança com o seu povo. Uma aliança que não será mais rompida, nem por um lado e nem pelo outro, né? As antigas alianças Deus nunca rompeu. Deus não descumpriu nenhuma promessa. Mas o homem sim. O homem se rompe a aliança com Deus através do pecado, através do seu orgulho, da sua vaidade, através das suas necessidades, é onde ele escolhe as necessidades e não escolhe a Deus. Então Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Noé. E a aliança com Moisés é que prefigura a igreja, né? Deus dá a lei a Moisés. E essa antiga aliança vai prefigurar a nova aliança e eterna que vem através do Cristo. Cristo veio para criar essa nova e eterna aliança. Uma ligação fervorosa, firme, firmada na rocha que é o Cristo, do homem com Deus. Um contrato que o Senhor nunca rasgará. O único contrato que o Senhor rasgou foi o nosso com a morte, a nossa condenação. Ele rasgou esse decreto, e o novo decreto, a nova aliança é: eu já dei a vida por vocês, eu abro o céu para vocês na cruz, eu fundo a igreja para vocês, eu crio esse convocar
meu Pai a vocês. Ninguém poderia fundar a igreja senão Deus. Não existe outras igrejas. As outras usam essa denominação igreja para explicar o que eles fazem. Mas só Deus pode fundar a igreja. Porque a igreja é a convocação de Deus dos seus filhos. E quem mais pode convocar seus filhos senão Deus? Não existe, isso é uma coisa absurda de imaginar isso. Muita falta de sabedoria, de inteligência. Como alguém que não é Deus pode fundar uma igreja? Caiu aqui o microfone. Louvado seja Deus. Só Deus pode fundar a igreja. E quem fundou a igreja foi Cristo com a sua morte na cruz. A morte de Cristo na cruz pagou o pecado que nós tínhamos, rasgou o decreto nosso com o inferno e criou-se então ali a nova aliança. E Cristo vai falar disso na Santa Ceia. Eis o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E ali no sangue de Cristo derramado na cruz é que é fundada a igreja. Não foi porque alguém foi lá no cartório e passou para o nome dele um galpão, que era um boteco antes, e porque a partir daquele momento ele criou lá um CNPJ e agora é a igreja dos tiozinhos do fundo de quintal. Não. A igreja foi fundada no sacrifício perfeito da cruz. É na cruz que Cristo convoca-nos, nos chama a sair de nós e buscá-lo. Na cruz, né? É na cruz. Ela é a nossa aliança. A nossa eterna aliança é a cruz. Então, sem a cruz, sem a aliança, sem a igreja. Com a cruz vem a salvação, a eterna aliança e a igreja. Ela nasce ali. Por isso nós somos a igreja da cruz. Por isso a nossa igreja, ela tem o símbolo, o Cristo crucificado, né? Não só a cruz por si só, uma cruz vazia, mas a cruz com o Cristo. Porque na morte dele na cruz, mas o Cristo não está mais lá. Não está mais lá, ele ressuscitou. Mas é naquele sacrifício da cruz que nos salvou. É o sacrifício da cruz que ele venceu o pecado. É no sacrifício da cruz que ele funda a igreja. É no sacrifício da cruz que ele inicia a sua convocação dos seus filhos. Nós rezamos no creio. Cristo que morreu na cruz, desceu à mansão dos mortos. Lá na mansão dos mortos estavam os justos, aqueles que eram do Antigo Testamento, né? Que não tinham morrido em estado de desgraça, que mereciam um céu, mas que o céu não podia ser aberto ainda porque ainda tinha o pecado. Mas Cristo morreu e pagou o pecado e abriu o céu e vai lá na mansão dos mortos no sábado de aleluia, pegar os justos e levar para o céu que ele acaba de abrir, junto com Dimas, o ladrão perdoado, que ele diz, ainda hoje estará comigo no paraíso, com a vírgula no lugar certo, porque ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, e não por isso eu te digo ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Os protestantes mudam aí o sentido da frase, dizendo que Jesus disse ainda hoje. Claro que ele ia dizer ainda hoje, ele ia morrer, como é que ele ia dizer depois? Né? Não faz sentido nenhum. Enfim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dimas estava com Jesus no paraíso no dia que ele morreu na cruz, junto com os justos que Jesus leva para o paraíso, para o céu, aonde ele irá contemplar todos juntos a alegria, a glória, né, de Deus. Olha que bênção. Então a igreja nasce ali, na cruz. O povo está saindo, volta aí, povo. Volta. A igreja nasce na cruz. Ela nasce em Cristo. Cristo a funda na cruz. Mas antes dele morrer na cruz e iniciar a igreja, ele já criou todo o estatuto da igreja, né? A missão de Cristo era essa: fundar a igreja e salvar os homens, levá-los à sua doutrina. Mas todo o estatuto, tudo ele deu antes, né? Quando ensinou, chamou os apóstolos. Então ele chamou os apóstolos porque ele sozinho não podia ir no mundo inteiro chamar todos os povos. Jesus ia ficar 33 anos, ia ter que ficar muito tempo aí na terra
e andar bastante, né, para visitar todos os povos do mundo e todas as criaturas e levar a todas as criaturas a palavra de Deus. Ia demorar bastante essa missão. Então Jesus foi mais inteligente. Chamou 12 apóstolos, preparou-os. Antes de serem apóstolos eram discípulos, porque discípulo significa aluno, apóstolo significa missionário, aquele que vai, o testemunha, né? Então Jesus chamou os discípulos, discipulou eles, ensinou-os, preparou todo o estatuto, fundou a igreja na cruz e depois em Pentecostes enviou o seu Espírito Santo para que os discípulos então fossem a todos os cantos do mundo convocar os homens. E aí Paulo vai dizer, lá na Grécia, Deus não levando em conta o tempo da ignorância, ou seja, a parte que você não sabia, não importa, a parte importa que agora você vai saber. Convoca todos os homens ao seu coração. Isso é maravilhoso. Isso é lindo de entender. Jesus veio com a missão de abrir o céu e criar a igreja militante, padecente e a igreja triunfante, que é o objetivo de todos. E ali o Senhor começa. Ele prepara os apóstolos para que quando ele for voltar para os seus apóstolos, continuem a missão dele. Então os apóstolos são uma continuidade, né? Uma continuidade dessa missão de Deus. O Senhor veio, pregava sobre o reino de Deus. E o que é esse reino de Deus se não é a igreja? A igreja é esse reino de Deus que começa aqui na terra. E como a gente fala, a gente está na igreja militante, padecente e depois triunfante. A igreja começa aqui na terra, o nosso vínculo com ela nessa vida. Mas esse vínculo se estende para a eternidade na igreja triunfante. Nós continuaremos vinculados à mesma igreja para sempre. Toda a eternidade, a igreja já está na eternidade, mas ela também está aqui no tempo, no espaço, na terra, militando. E esse reino de Deus começa aqui, no nosso coração, na igreja, e plantamos ele aqui para depois colhermos o reino pleno de Deus na eternidade. E na glória, quando Jesus voltar, aí haverá o grande reinado de fato, onde todos os justos ressuscitarão na ressurreição de Cristo, né? Com Cristo ressuscitaremos para a vida eterna. E nós estamos na igreja militante. Aqui nós chamamos de exílio ou vale de lágrimas, que aqui nós estamos exilados, né? Estamos distantes da glória de Deus. Nós recebemos ali a graça de Deus. A graça é um pouquinho da vida de Deus, um pouquinho da experiência de Deus, um pouquinho de Deus. Deus deixa cair gotinhas dele no nosso coração. São as graças. E a igreja é uma grande graça de Deus. Mas que não foi só uma gotinha, né? Foi todo o sangue e água que brotou de lado do aberto de Jesus, que foi grande graça para nós. Mas ainda sonhamos com a glória eterna, que é a glória que não tem fim, que é a glória de Deus. E lá sim nós iríamos poder contemplar. Aqui é um exílio, né? Aqui é luta. Nós somos dessa igreja militante, uma igreja que luta, uma igreja que sofre, uma igreja que batalha, uma igreja que é perseguida, que é caluniada, né? E alguma coisa que eu quero quebrar aqui é essa história de que a igreja não passará pela tribulação, pela provação. Isso é uma grande mentira. Nós já estamos passando pela tribulação, pela provação há séculos, né? É triste ver que nós ainda acreditamos nesses contos de fadas, que nós vamos ser arrebatados. A gente é arrebatado, ou seja, vive uma experiência. A gente pode individualmente viver uma experiência de êxtase, né? De arrebatamento individual, de êxtase, como alguns santos viveram, né? O próprio Paulo vai falar sobre isso. E arrebatamento é esse êxtase da alma nosso momento com Deus. Mas esse arrebatamento de nós sermos levados de corpo e alma para o céu do nada, assim como os protestantes pregam, isso a igreja não prega. Não haverá esse arrebatamento, que a igreja será tirada da terra. Se tirar a lua da onde ela está, toda noite será terrivelmente escura, não terá luz. Como é que então vamos tirar a igreja da terra?
né? A igreja é a única esperança que tem a terra, porque ali está a luz de Cristo brilhando na terra. E sim, a igreja vai estar na terra durante toda a tribulação final, o sofrimento, a provação, né? Nós vamos estar aqui, vamos passar por isso. Então a igreja não vai ser arrebatada, que nem canta a música que vai vir provação, mas a igreja será arrebatada. Não. Nossa igreja, ela no dia final, nós ressuscitaremos. A igreja, esposa de Cristo, então, né, se unirá em matrimônio eterno com Cristo. Mas nós temos que entender que sofreremos as grandes provações. O que é a grande provação? A grande provação está vindo de todos os lados, de fora, de dentro, de cima e de baixo, de todo o lado, né? Vem do demônio que tenta-nos, vem do mundo que zomba, que acusa. Hoje mesmo fala que se a igreja vendesse todo o seu ouro, a igreja acabaria com a fome no mundo. Não acabaria, porque o ser humano é ganancioso, né? Infelizmente não. A igreja é a maior obra de caridade do mundo. Se tirar a igreja católica da África, acaba a caridade, né? E tem, graças a Deus, também outras igrejas que fazem caridade, mas a igreja é a maior obra de caridade do mundo. Então a igreja sofre acusações do povo que não a conhece, né? Por isso esse curso se chama Menos Achismo, Mais Catecismo, porque ele é baseado numa frase que diz assim: pouquíssimas pessoas, menos de 100, odeiam a igreja católica. A grande maioria odeiam o que acham que é a igreja católica. Essa grande minoria que sabe o que é a igreja católica, não quer ela, odeia ela e incita a grande maioria que não conhece para que nunca nem conheçam, porque se conhecerem são capazes então de se converterem e de viverem uma fé que é conservada, que é tradicional, que salva, que transforma o ser humano. Então assim, a igreja passa por essas acusações, né? Acusações que vêm de fora da igreja, e também ela passa por as tribulações internas, por uma crise interna muito grande, que é as coisas externas que foram colocadas dentro dela também estrategicamente, né? Como o marxismo foi colocado estrategicamente dentro da igreja pela teologia da libertação, que é uma heresia que coloca então essas questões marxistas para deturpar a fé, para diminuir o fervor do povo, né? Para diminuir a fé do povo e fazer com que os católicos se preocupem com coisas banais e acabem chamando os outros de, em vez de irmão, de camarada, né? Então essa teologia é um risco para a fé da igreja. Ela foi criada pela União Soviética para deturpar a igreja católica, para destruir a igreja católica de dentro para fora. E existe um testemunho de uma mulher que ela mesma conta que ela botou dentro da igreja centenas ou até milhares de seminaristas com o intuito que eles entrassem, virassem padres, virassem bispos, que eles dessem sempre cargos mais altos dentro da igreja, procurassem, ansiassem por isso, para então fazer todo tipo de mal de dentro da igreja. Então a igreja sofre provação de dentro dela, né? Porque quem conhece... Por que essas pessoas atacam tanto a igreja católica de fato? Porque sabe o que ela é, sabe a potência que ela é, a força que ela é e o que ela pode fazer de estrago contra as ideologias, contra os planos malignos dessas autoridades, desses bilionários, desses governos comunistas. Então a igreja tem um poder muito grande de influenciar as pessoas a viverem de uma forma que não compactua com a forma que as ideologias querem que as pessoas vivam. Por isso a igreja é atacada, e ela vai ser atacada, perseguida, calada, né? Por isso, se você fazer um conteúdo de divulgação católico, ele não vai ter tanto alcance. Por isso, se você quiser ter coisas da igreja, vai sofrer sanções, vai sofrer dificuldades, porque a igreja sofre perseguição de dentro e de fora. Também, além da teologia da libertação, existe desde antigamente as heresias. Então você, meu Deus, não, desde que Cristo
desde que entre os apóstolos ali, já haviam pessoas que estavam ali propagando heresias. Então a igreja sempre fazia o quê? Concílios, sínodos, onde eles se reuniam para definir então o que é, o que não é, para acabar com as heresias, né? Como a gente já falou em outras aulas, outros achismos e heresias, e existem, sempre existiram heresias, mas normalmente as heresias diziam uma coisinha ou outra, né? A teologia da libertação, ela quer mudar completamente tudo que a gente crê, né? Tudo aquilo que eu estou pregando aqui para você nesse curso de catecismo, já 8 aulas, a teologia da libertação quer deturpar tudo isso, dizer que o importante é só os pobres, mas não se vê nada feito para os pobres. Enquanto lá a igreja está fazendo de fato, lá as pessoas que rezam, as pessoas que se confessam, as pessoas que comungam, estão de fato lá agindo, trabalhando pelos pobres, né? Porque o importante é a inclusão social e de fato eles não incluem ninguém, porque o importante é o debate, mas se você quiser debater, conversar, mostrar a fé da igreja, eles não aceitam o debate. Então é triste que tenha essa teologia dentro da igreja. Mas como é que a gente faz isso? A gente ensina a verdade. Então, eu vou atrás da verdade. Então, faça esse curso do catecismo, né? Estude a verdade. Aprofunde-se na verdade, ensine os outros a verdade, pregue a verdade, viva a verdade. Então, por isso que o nosso carisma da Eterna Aliança é viver a verdade. Para quê? Para combater as heresias. Para combater outra coisa que foi colocada dentro da igreja, que é triste, também é influência da teologia da libertação, mas também de um secularismo, né? De um mundanismo, um modernismo, vamos dizer assim, que é essa relativização da fé e da moral. Não tem problema, né? Não tem problema roupa curta, não tem problema fazer uma discoteca no meio da igreja, não tem problema as pessoas ficarem... Várias coisas que eram sagradas, então estão sendo tratadas como uma coisa qualquer. E isso é triste, né? Essa relativização da fé, da moral, né? Não tem problema sexo antes do casamento, não tem problema se juntar sem se casar, não tem problema. Então vai falando que não tem problema isso. O importante é o coração, o importante é o que você sente. E isso não é fé da igreja. A gente já explicou aqui na aula sobre a fé que fé não tem nada a ver com sentimento, que a salvação não vem através de sentimento. Sentimento faz parte da carne e a salvação é a alma que é salva, e a carne é pó e ao pó voltará. Enfim, sentimento a gente vai ter, mas não podemos ser guiados por sentimentalismos. E esse modernismo é outra coisa implantada para que a gente tenha essa relativização da fé. Então a gente acaba achando que a igreja católica, quem não vive de fato a igreja, né? E a gente vai ouvir os protestantes falando e aqueles pessoal da Assembleia, e nós vamos pensar assim, mas a igreja ela é mais liberal, a igreja católica. E eu achava isso quando eu não conhecia a igreja, quando eu era mais adolescente. Porque eu ia na casa dos meus amigos, não pode ir pro bailão. Não, bailão não é lugar de gente de Deus. Não pode beber cerveja, cachaça, isso não é coisa de Deus. Não pode, eu achava, não pode nada, essa igreja deles é um saco. Eu peguei a igreja católica lá, eu vou lá, ninguém fala pra mim que pode ou não pode. Na verdade a igreja fala que pode ou não pode, é que a gente relativizou. E acha que a igreja é liberal. A igreja fala o que pode ou não pode. Sobre o bailão, Santo... esqueci qual foi o santo, mas faz mais de 100 anos ele dizia que o seu anjo acompanha você até a porta do baile. E ele não entra. Quem entra com você é te acompanhar um demônio, porque você já escolheu ir para um lugar dos demônios. E isso num baile há 100 anos atrás. Imagine um baile de hoje, gente. Então, eu não tinha noção disso. E eu achava que a igreja era liberal, não, que o católico pode ir para baile. Porque eu mesmo ia com um grupo de jovens para o baile de casais, e era igual o baile que eu ia quando eu não era da igreja. Então eu achava que era tudo liberado na igreja católica. E essa relativização da fé, da moral, ela é colocada, né, estrategicamente para que os católicos não vivam como católicos, para que a gente viva uma vida de qualquer jeito. Então a igreja sofre provações, perseguições, né, para que a igreja seja derrotada. Só que Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E quando Jesus fala assim, prevalece, bom, não prevalecerão, ele está falando assim,
A igreja é a que ataca, né? Agora que chegou mais gente, está acabando a aula, mas tudo bem, vamos lá. Falta mais 10 minutos para mudar de live. A igreja não é a que fica se defendendo. A igreja ataca. Jesus, presta atenção, ele vai dizer: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Ela não vai se manter de pé contra a igreja. A igreja vai derrubar as portas do inferno. Então a igreja não pode ficar fechadinha aqui, ó, no seu círculozinho, deixando que as portas do inferno circulem ela. A igreja tem que sair das suas muralhas e atacar as portas do inferno, derrubá-las, porque é profecia do próprio Cristo: não prevalecerão as portas do inferno. E também não prevalecerá o inferno na minha vida quando eu escolher ser aceito pela igreja, ser acolhido pela igreja. Não vai prevalecer as forças do mal. Elas não têm força. E a igreja é dada a autoridade de vencer o inferno. De vencer o inferno. Porque a igreja é o contrário do inferno. Olha só. O inferno é o local que escolhem aqueles que não querem ser do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é aquele que ataca o inferno para trazer as almas para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se você olhar assim, a igreja, ela é o oposto do inferno. O inferno está aí querendo adentrar pela igreja, né, colocar os seus infiltrados dentro da igreja, para que a igreja então seja destruída de dentro para fora. Mas a profecia é essa: a igreja não vai ser destruída. Pode até ela diminuir muito, pode até ela ficar muito frágil aqui, a igreja militante nesse exílio. Mas ela já está na eternidade, na glória, desde a morte de Cristo. E quando ele ressuscita, ele manda os apóstolos levar as almas para lá. Então, a gente tem que entender isso. A igreja é esse depósito da fé, né? Então, ela vai nos levar ao conhecimento de Cristo. E não tem como conhecer o Cristo sem a igreja. E eu via muitas pessoas dizerem isso, principalmente famosinhos aí, que eu vi falar assim, e o machismo, né? Que a gente tem que derrotar. Eu vi famosinhos dizerem: eu não preciso ir para a igreja. Eu rezo na minha casa, eu não preciso seguir uma religião. E aí, se eu estivesse com essas pessoas famosas que dizem isso: não preciso ir na igreja, eu rezo na minha casa, eu ia perguntar assim: para quem você reza? Eu rezo para Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que veio e salvou a gente e morreu na cruz. Como você sabe disso? Porque alguém me contou. Quem é esse alguém? Alguém que aprendeu com a igreja. Sem a igreja você não conheceria nem o Cristo que você quer rezar. E o Cristo que você está rezando é a cabeça da igreja. E a oração que você faz para Cristo, você aprendeu com a igreja. E você aprendeu com a igreja que precisa rezar. E quando você quer ser de Cristo, você quer ser da igreja. Você só não está entendendo. Você não quer regra, você não quer compromisso, você não quer mudar de vida. Você só quer o Cristo, né, das coisas que vão te dar por acréscimo, porque você não quer o reino de Deus. Você quer os acréscimos que são dados por enquanto aqui graças na terra. Então, mas se você quer o reino de Deus, obviamente você vai procurá-lo no lugar certo, que é o reino de Deus que está aqui já, que é a igreja. Então eu busco lá, aonde Cristo deixou o depósito da fé, os sacramentos que Jesus deu quando ele estava na terra. Ele implementou cada sacramento enquanto ele estava aqui. E quando ele estava aqui, implementou os sacramentos, e a igreja que estava com os apóstolos, começa com os apóstolos, é o depósito dessa fé. E ela vai sendo enriquecida com a vida dos santos, com a doutrina, com a palavra que é escrita depois de Cristo, né? Porque a Bíblia foi escrita antes e depois de Cristo. E com o cânon da Bíblia, com os concílios, com os dogmas, com tudo que a igreja vai enriquecendo esse depósito da fé, que é tudo inspirada pelo Espírito Santo para ser instrumento de redenção para os homens. Então nós precisamos entender isso, né? Que a igreja, ela vai passar por essas provações, ela vai passar por essas dificuldades, ela não vai ser arrebatada. Nós vamos sim nos encontrar com Cristo, que é o que desposa essa igreja, né? É o Cristo, é o esposo, e a igreja é a esposa, e eles são noivos, né? Mas na eternidade então se consumará esse casamento. Então vão ser uma só carne, né? Apesar de a gente já ter essa compreensão de ser cabeça e corpo uma só carne, a gente também tem essa compreensão de que essa
união perfeita, completa, acontecerá na eternidade. Então a gente está aqui no exílio, lutando para continuar fazendo parte do corpo até chegar à eternidade, onde nós seremos então um com Cristo. Muito bem. A igreja é instrumento de redenção. Depois eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas vamos lá. Vamos falar dos símbolos da igreja, né? Deus chamou o seu povo, né, para ele se revelar através de um povo. Mas foi assim a forma que Deus quis se revelar. Deus podia ter escolhido outras formas, mas Ele é Deus e Ele escolheu a forma que Ele quis. E nós temos que dizer amém porque Ele é Deus. E qual foi a forma que Deus quis usar para se revelar à humanidade? Foi escolhendo um povo e fazendo com que esse povo fosse chamado de povo de Deus, né? O seu povo. Que a gente pode entender uma coisa, que cada povo tem o seu Deus, que os povos escolhem seus deuses, né? Pode ser que sim, cada povo inventa lá o seu Deus, a sua forma de doutrinar esse Deus, né? De compreender esse Deus, tudo bem. Mas nós não somos assim, né? Nós somos um povo que Deus escolheu, né? Não foi nós que escolhemos esse Deus, mas foi esse Deus que nos escolheu, nos chamou para a vida nele. Então Deus não pertence a um povo, é o povo que pertence a Deus, né? O catecismo deixa bem claro, assim, Deus não pertence a esse povo, não é um povo que tem ali aquele Deus ali, só pode ser nosso. Não, Deus não é de ninguém, Deus é Deus, né? Mas todos nós somos em Deus. Então Deus não pertence a um povo, o povo que Ele escolhe para Ele. E pertencemos a este povo por nascimento. Vamos explicar isso. Na antiguidade, no tempo passado, os judeus, né, eram uma raça. Então, uma raça escolhida, vai dizer, né? Os judeus, eles eram da tribo de Judá, por isso que tem esse nome, né? Depois que eles voltam do exílio da Babilônia, acabou que as outras tribos meio que se dissiparam muito. E os únicos que se permanecem unidos são os judeus, né? A tribo de Judá. As outras tribos meio que acabam, assim. Mas antes disso eram chamados de os hebreus, né? Antes disso também são chamados de hebreus porque são um povo que veio do outro lado do rio, que é esse povo que vem andando com Abraão, Isaac, Jacó. Então as 12 tribos são os filhos de Jacó. Deus já escolhe Abraão para ser pai de um grande povo, e ele vai dizer que quando ele vai para o Egito vai Jacó, seus filhos, mais umas 70 pessoas. E em 400 anos eles viram 400.000 pessoas quando saem do Egito. São todas as tribos dos filhos de Jacó, muitas pessoas, né? Então eles andam 40 anos no deserto com Moisés até a terra prometida, que é Canaã, aonde lá estão os cananitas, e aí eles entram na terra, né, vão vencendo batalha por batalha, e depois transformam ela no reino de Israel. Depois é dividido o reino de Israel, o reino de Judá, que é o reino do sul e o do norte. Depois é devastado pelos babilônios. Quando voltam só os judeus, que nem mais hebreu falava já aramaico, que era a língua, né, dos babilônios. E aí esse povo o judeu tem que se aprimorar de volta na lei. Então eles começam a pregar as leis nas praças, começam a buscar aquilo que era... Só que eles perderam muito da essência nesse tempo, né, daquele povo de Deus. E eles não entendem tanto e acabam se prendendo demais à lei, no sentido de que se não fizermos a lei, vamos ser condenados. E eles acabam sendo um povo da lei, né? Eles têm ali as leis e eles ficam fixados e aprisionados naquilo, como se ao pé da letra, né? Mas não entendem o mais importante. Jesus então ele chega e ensina a lei de volta para aquele povo. Não, vocês estão perdidos, vocês se deturparam aí no meio do caminho, né? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que vocês perderam aí no meio do caminho. Mas eles não quiseram escutar, eles quiseram ser orgulhosos. Nós temos a lei de Moisés. Jesus diz: eu sou a lei de Moisés. Vocês não estão entendendo. Nós temos as profecias, né? Eu mandei os profetas. Eu sou as profecias. Porque eu sou a palavra de Deus. Esse é o Cristo. E ele então, aquele povo permanece rígido, duro, e eles não acolhem o Cristo como seu Messias. Até esses dias a gente viu
eles lá clamando a vinda do Messias. Infelizmente, acredito eu, que o anticristo será acolhido como Messias quando vier. Mas esse povo, né, passa a ser povo de Deus quando nasce de novo, como Cristo vai dizer na sua conversa com Nicodemos. Como eu li na aula passada, né? Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. E o reino de Deus é esse chamado que nós temos para fazer parte desse reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí agora você vai entender uma coisa: eu sou parte do povo de Deus quando eu nasço de novo na água e no Espírito. Quando eu nasci na água e no Espírito? No dia que fui batizado. Quando eu sou batizado, então eu sou desligado do paganismo, né? Sou desligado do pecado original e sou então parte desse povo de Deus, parte da igreja, corpo de Cristo. Eu passo a ser corpo de Cristo. No meu batizado eu nasço da água e do Espírito, eu nasço de novo, eu renasço. Aí há de fato um renascimento. Então esse sacramento é maravilhoso, ele nos leva a integrar este povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus, pois fui batizado em dezembro de 91, né? Em dezembro de 81 foi o Flamengo campeão, mas em dezembro de 91 ficou marcado na minha história que lá eu fui batizado. Quando você foi batizado? Que dia, que mês, que ano? Lembre-se desse dia com grande alegria, pois é o dia que você renasceu da água e do Espírito para fazer parte do reino de Deus, do povo escolhido, da convocação. Convocado para ser filho de Deus, não mais apenas criatura de Deus, ser filho de Deus. E aí a morte de Cristo lá na cruz, que fundou a igreja, a graça que vem de lá, ela redime você ali na hora que a água é jogada sobre você, a graça da cruz vem e redime. Paulo vai dizer, todos nós somos batizados no sangue de Cristo. É a cruz que vem sobre nós a graça e apaga em nós o pecado original no nosso batismo. E nós recebemos essa graça que Jesus conseguiu na cruz e fazemos parte do povo de Deus. E olha só, então é aí que a igreja trabalha dessa forma. Qual é a lei da igreja? A lei da igreja é a lei de Cristo, é amar como Cristo amou. Essa é a lei da igreja. A gente conhece os 5 mandamentos da igreja, que é frequentar a missa, a confissão, dar o dízimo e tudo mais, mas a lei que há na igreja católica é amar como Cristo amou. Como Cristo amou, voltamos para a cruz. A cruz é o centro da nossa fé. Nós não podemos fugir da cruz. Quem foge da cruz é o diabo. Protestante foge de cruz também, às vezes. Tem umas igrejas que, graças a Deus, acolhem a cruz. Mas quem foge da cruz é o diabo. Ele odeia a cruz porque a cruz nos tira dele e nos dá para a igreja de Cristo, nos dá para Cristo. Então, a lei da igreja é amar como Cristo. Amar como Cristo é amar como a cruz. É sacrifício, doação, dedicação, né? Decisão por amor. E qual é a missão da igreja? Ser sal da terra e luz do mundo. E voltamos lá na primeira frase que eu falei nessa aula, que eu disse o seguinte: a igreja é a luz de Cristo no mundo. É como se Cristo, sendo o sol, ilumina a lua, e a igreja é a lua que ilumina a escuridão do lado da terra que está longe de Cristo, porque não está na unidade com Cristo. Você pode perceber o seguinte: a gente pode fazer essa comparação. Imagine que a terra então tem 2 lados, né? O lado está escuro, é de noite, o outro lado está claro, é de dia. O lado claro de dia vê o sol de frente, recebe luz direto do sol. O lado escuro, né, recebe a luz que bate na lua e vem sobre a terra. Uma luz mais fraca, mas essa luz vem do sol, não é a luz da lua. Então a gente pode entender que a igreja é triunfante, que os que triunfam estão do lado que é de dia, porque eles recebem a luz direto de Deus, que estão vendo face a face. E o lado escuro é o povo da igreja militante que está na terra, que recebe a luz de Cristo através da igreja que reflete nele. Então isso é uma metáfora muito interessante de a gente ver, né? E aí nós, sendo membros dessa igreja,
temos o dever de ser luz do mundo. Luz que não foi feita para ficar escondida. Então, a fé, ela precisa ser pública. Pública. O próprio Cristo vai falar que o que ele falou nos ouvidos, escondidos, lá nas catacumbas, é para ser pregado nas praças, nos telhados, é para ser anunciado aos quatro ventos. A fé precisa ser pública. O testemunho recebereis o meu Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Daqui, na Judéia, na Galiléia, na Samaria, em todos os confins do mundo. Todo lugar, todos nós, em qualquer ambiente, somos chamados a ser luz do mundo. Eu botava muitas coisas sobre Jesus no meu Facebook, né? E um amigo da igreja falou assim pra mim, aqui não é um ambiente para você ficar me mandando isso aí. Quando eu quiser ir pra igreja lá, eu vou ouvir. Foi, meu amigo, sereis testemunhas minhas em todo lugar. No Facebook também. Não vou botar no meu Instagram, é um Instagram de alguém da igreja, né? Eu fico triste quando o Instagram de meninas da igreja está cheio de carnes expostas, parecendo um açougue, né? Isso é triste, porque ali eu preciso ser testemunho de Cristo também, ser luz do mundo, né? E a luz que tem que brilhar é Cristo, e não a minha luz, que eu acho que eu tenho, que é a minha carne. Não, é a luz de Cristo. Eu acho muito boa a comparação que Deus me traz ao coração da lâmpada. Uma lâmpada acesa, quando você olha para a lâmpada, você só vê luz. Você não consegue ver lá dentro da lâmpada, né? Você não consegue enxergar a lâmpada, é muito forte, você não consegue enxergar, você até fecha o olho, você vira o olho, porque quando a lâmpada está acesa, você só vê a luz. A lâmpada apagada, você vê a lâmpada, mas às vezes você não consegue ver a lâmpada porque está escuro. Mas a lâmpada apagada de dia, você consegue ver a lâmpada, né, lá dentro dela. Mas para que ela serve? Não serve para nada. Então a lâmpada precisa estar acesa e nós não precisamos ver a lâmpada, nós temos que ver a luz, né? A luz que é o Cristo, que é irradiado por essa lâmpada. Então, nossa missão é essa, luz da terra, luz do mundo, é iluminar. Não é uma lâmpada, não é acesa para ficar escondida, não, mas é para ser acendida e colocada no alto. Mas não é para ela ser vaidosa, orgulhosa de estar no alto, porque ela só está lá para iluminar. Ninguém lembra da lâmpada que está lá e fica olhando, olha essa lâmpada que bonita. Não, ela olha as coisas que ela tinha que olhar e consegue enxergar agora, por causa que a luz iluminou ela. Que coisas são essas? São as coisas de Deus. Então, eu estou aqui sendo luz de Deus para você, como professor nessa aula. Mas você está olhando aqui, mas você não está me vendo. Está vendo Deus que age aqui. Mas estou aqui não para que você me veja, mas que veja as coisas de Deus que eu estou mostrando para você. E aí você conseguir enxergar as coisas de Deus. O que você tem que guardar? Não, tem que guardar as coisas de Deus que eu falei para você através do catecismo. Nada dessas coisas vem de mim. Tudo isso são o que eu estudei no catecismo, o que eu estudei durante algum tempo e estou trazendo para você. Aqui que é o catecismo, é aquilo que a igreja pegou lá, a Bíblia, que era uma fé bagunçada, né? Porque fala um pedacinho daqui, fala disso, lá fala daquilo, lá fala daquilo outro, e organizou ela e colocou a fé de uma forma organizada para nós entendermos, procurarmos e acharmos ali no lugar certo. Então, de uma forma mais resumida e mais simples para nós podermos entender. Ser luz do mundo é isso, é iluminar você, para você iluminar os outros, e eles não verem a luz, não verem você, mas verem as coisas que eles não conseguiam ver porque estavam na escuridão. E ser sal da terra, que é dar sabor, dar sentido à vida humana, para que as pessoas saibam, a vida tem sentido, tem um propósito de eu estar aqui na terra. Então eu vou entender aquela frase que ele disse lá atrás, todas as coisas, eu vou até ler de volta aqui para você, a igreja é a finalidade de todas as coisas, né? Ser sal da terra é isso, é dar sabor, é dar sentido à vida, é dar propósito. Eu comer uma carne sonsa não tem graça, né? Parece que comer só por comer. Não, mas quando eu tenho algo que eu posso saborear, eu consigo sentir o gosto, prazer, alegria. Então ser sal é isso. E mais do que isso, sal ele serve para conservar. Hoje, é claro, a gente não usa mais o sal para isso, porque a gente tem geladeira. Mas na época de Jesus não existia geladeira. E as coisas eram usadas, o sal era usado para conservar as carnes e as coisas, porque não tinha onde colocar. Então, o sal mantinha a carne do jeito que ela era. Então, nós somos o sal da terra para conservar a verdade da fé, para manter as pessoas em Cristo, né? E aí está. E qual que é a meta, então, da igreja? Então, vamos lá. A lei da igreja é o amor de Cristo e amar como Cristo nos amou. A missão da igreja é ser sal da terra e luz do mundo. E a meta da igreja
é o reino de Deus. É trazer para o mundo o reino de Deus, para levar o mundo a Deus, né? E aí viver a eternidade, o reino de Deus na glória, na perfeição. Paulo vai dar uma explicação. Paulo é bom para usar no catecismo, né? Uma explicação assim. Nós vemos hoje como num espelho. É difícil de entender hoje, porque hoje os espelhos são perfeitos, né? São retinhos e a gente consegue enxergar bem. Mas na época, espelho era uma peça de bronze côncava, né? E a gente não conseguia ver perfeitamente, a gente via meio torto, né? O espelho deles era uma coisa assim, a gente olhava assim e via meio embaçado. Eu conseguia ver que era eu que estava ali, mas eu via meio embaçado. E por isso Paulo vai dizer assim, hoje nós vemos a verdade, vemos Cristo como por um espelho, assim, desse jeito. Mas chegará o dia então que veremos face a face, como eu sou visto. Eu sou reconhecido, então eu reconhecerei dessa forma. E essa é a meta, tá? Chegar nesse tempo, levar todos a vê-lo face a face. Mas primeiro mostrar como por um espelho, para querer vê-lo face a face, né? Então, a igreja nos leva a ser nós, nos dá a missão de Cristo também, né? Quando eu faço parte da igreja, eu faço parte também da missão da igreja de complementar a missão de Cristo. Qual era a missão de Cristo? Para a gente lembrar da outra aula que eu falava de Cristo. A missão de Cristo é ser sacerdote, profeta e rei, né? Cristo era sacerdote, eternamente sacerdote, profeta e rei. E então eu, pelo meu batismo, tenho essa convocação, chamado, junto com toda a igreja, de sermos sacerdotes pela oferta, pelo sacrifício, pela entrega, né? Profetas por propagar a fé, por propagar a voz de Deus, e rei porque reinar como Cristo reinou na terra e reinar com Cristo na eternidade. Para você entender, Cristo vai dizer assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a minha coroa, né? A coroa de Cristo é a coroa de espinhos, de sacrifício por nós. E assim nós devemos reinar como Cristo. Reinar é servir. O rei, ele tem bastante privilégio, mas o reino, o reinado, é um serviço, é uma profissão, né? Hoje não, hoje é só status, mas deveria ser uma profissão, onde ele tem que servir o povo, onde ele tem que ir na frente da guerra, onde ele tem que fazer o serviço de julgar, onde ele tem que fazer o serviço de determinar as ações, de acolher, de fazer tudo isso. Tudo é serviço. Então reinar é servir, e reinar com Cristo na eternidade é participar da sua glória. Claro, a glória é dele, nós só iremos participar da sua glória, e hoje nós podemos participar da sua vida pela graça. Então reinar é servir. Então, para a gente encerrar a nossa aula, a gente sempre vai dizer: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. E essas determinações, nós precisamos entender algumas coisas. A igreja é una, né, nos dois sentidos da palavra una. Existem duas palavras que a gente confunde e acha que é a mesma coisa, mas não. Unidade e união. Unidade é uma só coisa. Então vamos lá, para você entender. Esse livro é um livro de oração. Cada oração é uma oração. Há uma unidade, né? Uma oração, aqui é outra oração. Cada oração é uma unidade, beleza? Então esse livro é a união de várias unidades, de várias orações. Mas esse livro é uma unidade, é um livro. Então, quando todas essas orações são unidas em uma união, elas formam uma unidade que é esse livro. Tá? Você entendeu? Né? Para você entender. Então, eu pego lá 5 batatas. Cada batata é uma unidade. Uma unidade. E então, eu pego 5 batatas e coloco num balde. Então, eu fiz uma união de batatas. Então, 5 batatas, elas ainda são separadas, cada uma sendo uma unidade. E eu boto elas num balde, então formei uma união de batatas. Agora eu cozinho essas batatas e eu amasso elas
e faço uma unidade de um purê de batatas. Elas se tornam todas unidade. Então a igreja, ela é una nos dois sentidos, onde ela é a união dos fiéis e ela é a unidade, onde todos são uma coisa só. Elas são unidas pela mesma fé, são unidas pelo mesmo culto, pela mesma liturgia, elas são unidas pelas concórdias com a sucessão apostólica. Então ela é a mesma igreja que vem aqui, lá na China, em qualquer lugar do mundo. Todas elas vêm de um único lugar, dos apóstolos, que se espalharam como galhos de videira maravilhosos, mas elas sempre estão concordando, porque estão sempre na mesma fé, no mesmo culto, né? E elas são unidas pelo amor a Cristo. Cada unidade que a gente chama de igreja, ela é uma só, uma união que forma uma unidade. Então, ela é união de fiéis, união de capelinhas, de paróquias, de dioceses, e ela é unidade, porque ela é uma também. Todos somos um com Cristo, uma coisa só. É um comportamento de uma explicação meio que tem que quebrar um pouquinho a cabeça para entender, mas faz sentido. Infelizmente, essa unidade já foi dividida. Houve cisões, mas para Cristo, né, há uma igreja. Paulo vai dizer: professamos uma só fé e um só batismo. Então, para Cristo há uma igreja. Cristo estava lá no céu, está lá no céu como rei da igreja, com a igreja triunfante, lá no céu contemplando Cristo. De repente começa, cada dia se sai uma nova igreja por aí. Né? A igreja cavalgando com você para o céu, pelejando com você. Tem igreja para tudo quanto é coisa, que até nem eu tenho tanta criatividade para criar nome de igreja. Né? E essas cisões são... Você acha que foi lá, mandou um relatório para o céu para Jesus acolher, pensando: essa aqui, mais uma aqui, eu vou ficar ligando várias. Não, nenhuma delas tem uma ligação com alguma coisa que tem alguma ligação com o céu. A única que tem uma ligação com o céu é a única igreja. Só existe uma, que é a igreja, que é isso, que transcende o tempo, o espaço, vai à eternidade. Quando eu participo dessa unidade da igreja num só culto, do culto que é a Santa Missa, onde eu de fato ali a adoração, onde eu adoro Deus na Santa Missa, ali eu transcendo o espaço, o tempo, pois só há uma missa. Porque toda missa é uma só. Eu volto lá naquele dia do Calvário. Então eu transcendo o tempo, o espaço, e eu estou lá, estou aqui. É possível isso em outro lugar? Não, é só aqui. Então, essas cisões são tristes, né? Mas a gente precisa então pregar que tipo de ecumenismo? Que eu respeito as pessoas, mas eu não preciso tolerar e respeitar ideias. Tolerância e respeito são para pessoas, tá? Para o ser humano. Os seres humanos precisam ser tolerados e respeitados. O pecado, as ideias, não precisam, né? Não preciso. Eu não preciso. Se alguém acha para mim, vem chegar para mim e dizer que o nazismo estava certo, tinha que matar todos os judeus mesmo. Vai chegar para mim e vai me dizer que os comunistas estão certos, tem que matar tudo que não é comunismo. Os gulag é um campo de concentração lá que tem que fazer mesmo. Eu preciso respeitar essa pessoa. Agora, esses dias eu vi uma pessoa dizendo que todo mundo que é de direita não tem direito à liberdade de expressão. Eu preciso respeitar uma pessoa que fala um negócio desse? Preciso tolerar essa pessoa? Preciso. Mas a ideia dela não. Eu preciso tolerar Hitler? Eu preciso tolerar a ideia dele? Não. Eu preciso respeitar a ideia dele? Não. Não preciso. Não devo. Então, respeito e tolerância são para pessoas. O ecumenismo é amar os irmãos protestantes, os irmãos de outras denominações, os irmãos que não acreditam na Igreja Católica. Amá-los. Respeitá-los como cidadão, como dignos, com a sua dignidade humana, né? Não entrar
em discussão idiota que, se a pessoa não vive a experiência, ela não vai se converter. Agora, eu não preciso respeitar aquilo que não me respeita. Não respeito o Cristo, que vai contra o Cristo. Não preciso respeitar. Então, isso é a diálogo com o povo. Dialogar é acolher com amor, né? Mas eu não preciso dizer amém para tudo só para viver uma vida politicamente correta. Quem se importa com isso está pecando por respeito humano. Eu preciso respeitar Deus, defender a minha fé e viver publicamente a minha fé. E isso basta. Amém? Então a igreja é santa. Porque a igreja é santa? Porque a cabeça da igreja é santo. Santo dos santos. O santo dos santos está na igreja, que é a Eucaristia. Ela é santa porque a sua doutrina nos leva para o céu. Porque ela tem uma doutrina santa. Que essa doutrina vem do Cristo, inspirada pelo Espírito Santo, que nos revela o Cristo. Então ela é santa. Una, santa. E ela é católica, porque a palavra católica significa universal. E ela é universal no sentido que ela é total e integral, que ela é de todos os povos, mas que ela é universal, que ela transcende também, ela integra as outras a igreja militante e a igreja militante, padecente e triunfante. Ela é universal porque ela é a igreja, entende? Né? Ela é a igreja, porque a gente chama de católica porque é a igreja de todos nós, do universo inteiro, de todo, é a igreja, né? A igreja aí que se copiou a gente no nome, não, nem todos os países elas estão, não chegou ela não tem continuidade apostólica, não está no céu, não está no purgatório, ela só está aqui na terra ganhando dinheiro dos outros, dos pobres coitados irmãos que são enganados. E aí falta só uma coisinha para eu falar aqui, né? Ela é apostólica. Por que ela é apostólica? Porque ela foi fundada sobre os apóstolos, a doutrina de Cristo, os sacramentos e a doutrina foram dadas aos apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros a viverem todos os sacramentos. Todos os sacramentos, eles foram ordenados. Alguns viveram matrimônio, outros não, né? Mas eles foram ordenados, receberam unção, receberam o batismo, receberam a confirmação no Pentecostes, eles receberam tudo. Todos os sacramentos. E eles começaram a viver os sacramentos. A doutrina foi dada a eles. E a continuidade que vem deles está dentro da igreja, que foi fundada em Cristo, por Cristo, sob os apóstolos, né? E ela tem essa sucessão apostólica. Muito bem? E ela também é apostólica porque ela tem o seu apostolado. Porque o apostolado é o nosso chamado ao serviço, ao trabalho, ao testemunho. Muito bem. Então, a gente entendendo isso, sabemos então que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, como eu falava na outra aula a respeito da igreja triunfante, que é a igreja que está no céu, que é a mesma igreja, eu falava que não há salvação fora da igreja. O catecismo vai deixar claro isso também. E ele especifica assim, né? A salvação não há salvação fora da igreja, mas isso não atinge os irmãos que pela ignorância não conheceram a igreja, não conheceram a fé. Atinge aqueles que tiveram a oportunidade e não quiseram a conhecer. Porque quando eu exclamo o Espírito Santo, ele me leva à igreja. E a igreja, qual é o meio para a salvação? É o sacramento. Então, se eu não for na missa domingo, eu pequei mortalmente. Se eu morrer, eu vou para o inferno. Então, como que eu vou ser salvo fora da igreja se eu não vou na missa domingo? Se eu estou em pecado mortal e eu não me confessar, eu não me arrepender e eu não me confessar, eu não vou para o céu. Então, como que eu posso viver isso fora da igreja se é na igreja que eu tenho acesso a esse sacramento? Deus é infinito em misericórdia e bondade. E eu falava na outra aula que é possível para Deus, nada é impossível, tudo é possível. Então é possível um irmão que viveu bem, que viveu uma vida sem pecados mortais, se salvar, né? Se salvar é ir para o purgatório, pagar as penas, né? Mas é mais difícil, então vamos facilitar o processo e ser católicos, né?
participar do corpo de Cristo. E sim, no céu só tem católico, porque o céu é católico. E esse irmão protestante pode ser salvo, ele se salva no purgatório, e lá no purgatório ele participa do corpo de Cristo, ele passa a participar do corpo de Cristo. Se é possível isso, se existe essa possibilidade no purgatório, ele nasce de novo da água e do Espírito, e ele passa a ser o corpo de Cristo. E ele passa a ser católico, né? Não mais nessa vida, não mais na igreja militante, mas na igreja padecente e depois na igreja triunfante. Isso é o que nós acreditamos. Só há uma igreja. O céu não é um campo aberto e a igreja só existe na terra. Não, a igreja está lá no céu, né? E aqui na terra, dentro da terra, ela é hierarquicamente organizada, né? Ela é dividida em dois, né? Os ordenados, os membros ordenados e os membros leigos. Os membros ordenados são ordenados primeiro diáconos e depois presbíteros ou sacerdotes, né? Os diáconos pode ser permanente ou diáconos que depois se tornarão sacerdotes, né? Que ele tem um tempo ali de meses de diaconato, alguns chegam até anos, para depois então ele se tornar sacerdote. Então ele recebe o sacramento da ordem 2 vezes. O diácono permanente é aquele que é casado, né? E não vai receber o sacramento da ordem para ser presbítero, né? Para ser sacerdote, para ser padre. Então leigos, diáconos, sacerdotes, padres, e acima dos sacerdotes, então, são sacerdotes que são escolhidos para guiar os sacerdotes e guiar as dioceses, que são os bispos e arcebispos, né? E depois, em cima deles está o bispo da diocese de Roma, que nós chamamos de Papa, né? Que é o bispo de Roma. Então, assim, o Papa é o bispo normal, só que é o bispo de Roma. E Roma é a sede, é a Santa Sé, ou Santa Sede. E lá, então, a Roma, ele guia toda a igreja do mundo e também a igreja padecente e triunfante. Por isso ele diz, esse é santo, isso não é, porque ele tem a chave do céu. Pedro recebe a chave do céu, então todos os papas têm a chave do céu, né? Por isso que o símbolo do papado é a chave, né? E também o anel do pescador, que é o anel de Pedro, que era pescador. Então a igreja é dividida hierarquicamente entre papa, bispos, padres, diáconos e leigos. Também há os cardeais. O que são os cardeais? São bispos que são formados cardeais, transformados pelo Papa em cardeais, que eles têm o direito de votar no próximo bispo de Roma num eventual conclave, né? E conclave significa com chave. Então, quando o Papa morre, os bispos são trancados lá na Capela Sistina, com chave, por isso conclave, e ficam lá rezando, conversando, até então ter uma eleição onde não sei exatamente quantos votos precisa para ser então escolhido. Então a pessoa escolhida vai até lá e diz: você foi mais votado, você aceita ser bispo de Roma? Se ele dizer sim, aceito, então a partir daquele momento ele já é o bispo de Roma. Então toca o sino, solta a fumaça branca, o cara abre a porta e fala: "Habemus Papam", né? E aí aparece lá o novo bispo de Roma. E ele escolhe um nome, né, para ser o seu novo Papa. Então o cardeal ele tem direito a 2 coisas, né? De votar e ser votado. Então só pode ser votado quem é cardeal e só pode votar quem é cardeal. E o cardeal é escolhido pelo Papa, né? O Papa faz aquele bispo, transforma aquele bispo em cardeal, né? E a igreja, então, ela é dividida no mundo em dioceses, né? Não é países, né? É do mundo inteiro. Então, nos países existem anúncio apostólico, que é o representante do Papa naquele país. Tá? A CNBB não representa a igreja, ela é um órgão diferente. Núncio apostólico é pode ser um padre, um bispo, que ele representa a Santa Sé. Antigamente quem representava, né? Era o próprio rei. Então, antigamente o rei estava ligado à igreja, então todos os decretos papais vinham para o rei. E o rei, ele pegava o decreto, lia, estudava o decreto, e o rei aplicava no seu país o decreto
para os bispos e todos mais, né? Como não existe mais essa ligação de Estado e o Vaticano, né? Os Estados Papais, que antigamente se chamava Estados Papais, então são esse núncio apostólico que vai passar aquilo que vem do Vaticano para as dioceses daquele país. Então, e as dioceses daquele país então são comandadas por um bispo ou uma arquidiocese, que é de uma região metropolitana, né? Por um arcebispo, né? E essa diocese ela é dividida em paróquias. Então cada paróquia vai ter um padre, que é um pároco, que vai cuidar daquela paróquia, que ela pode ter uma ou mais comunidades. E a comunidade sede da paróquia chama-se comunidade matriz, né? E as outras comunidades que não são a sede são chamando até de capela, né? Então são comunidades, a matriz da paróquia. A paróquia é todas, não é uma só. A paróquia não é a igreja principal. A paróquia é a unidade de todas as igrejas que estão ali sobre o comando daquele padre, né? Tudo isso é paróquia. E aquele padre, quando dá a ele essa autoridade, então ele pode se chamar pároco. Quando ele está temporariamente, ele é um administrador paroquial, né? E pode ser dado também a essa paróquia um outro padre para ajudar, que é chamado então de vigário, né? Que trabalha lá, mas ele não é ele que manda, né? E o padre administra toda a questão espiritual, questão material, e ele representa a paróquia também nas questões sociais, nas questões da sociedade, né? Da comunidade humana, né? Além da comunidade católica. E aí a paróquia, e acima da paróquia as dioceses. Toda diocese é formada por diversos conselhos, né? Que o próprio bispo forma esses conselhos para decidir as coisas. Esses conselhos são formados já pelos padres que já têm mais tempo dentro das paróquias, já conhece mais a diocese, porque às vezes o bispo está menos tempo na paróquia, na diocese, do que os padres, né? Os padres são formados pela diocese e ficam na diocese às vezes a vida inteira, 20, 30 anos, e os bispos muitas vezes é um bispo lá de não sei aonde, é um padre lá não sei aonde, ele é formado bispo e ele é enviado trabalhar naquela diocese, e os outros padres conhecem mais as dioceses às vezes, então o bispo forma esses conselhos, né? Conselho diocesano, que vai decidindo as coisas ali junto com o bispo na diocese. Então, e também existe dentro da igreja a vida consagrada. A vida consagrada são institutos da igreja que são fundados pela inspiração do Espírito Santo por alguém, e são institutos, são ordens, né? Ordens de sacerdotes, ordens de irmãos, né? E também novas comunidades. Essas vidas consagradas, elas trabalham o apostolado, carisma, ajudam a igreja, né? Eles ajudam a igreja diocesana, ajudam a igreja que está ali, mas eles podem estar em mais de uma diocese, né? Vamos dar um exemplo aqui de vida consagrada, a nossa própria comunidade, né? Eterna Aliança. Também temos as ordens como os franciscanos, dominicanos, algumas outras institutos como o Instituto do Hesed, os freis carmelitas do Espírito Santo, mensageiros do Espírito Santo, irmãos carmelitas, que são várias outras denominações, são pessoas que doam sua vida a um carisma, que fazem um voto, né? Que são os votos que a gente tem aqui representados no nosso sinal: pobreza, obediência e castidade, que a gente chama de votos evangélicos, né? Que são os ensinamentos do evangelho: pobreza, obediência e castidade. E também um outro voto que é particular de cada congregação, de cada ordem, que o nosso aqui é testemunho de vida, né? Para viver a verdade e ir contra o relativismo moral e da fé. Por isso nosso voto aqui é testemunho de vida. Então, a vida consagrada, alguns podem ser padres, né? Podem haver ordens, tem ordens de padres. Esses padres podem sim ser párocos, como o Frei Gilson era pároco, né? E ele tem a vida consagrada numa ordem. São chamados assim de padres religiosos, né? E também algumas podem subir de cargo. Por exemplo, o Papa Francisco, ele é jesuíta, ele é da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é uma ordem, né, de sacerdotes que são missionários, são enviados para fazer missão no mundo inteiro, fundada por Santo Inácio de Loyola, ali depois da Revolução Protestante, né, em 1517,
como uma contra-reforma, né? Depois também do concílio que a igreja fez para combater ali essas heresias que estavam se levantando. E uma dessas formas que a igreja viu de contra-reforma foi então criar ordens, né? Pedir, rezar, Deus trazia ordens, algumas dessas ordens serem enviadas ao novo mundo que estava sendo descoberto, que era a América, né? O Brasil, os Estados Unidos, o Caribe, para enviar para lá então essas ordens para chegar antes que os protestantes, né? E promover a igreja de Cristo naquele novo mundo. Então os jesuítas vieram para o Brasil, né? Catequizaram os índios, catequizaram e transformou o Brasil num país católico, graças a Deus, né? Fundaram a cidade de São Paulo, no dia de São Paulo, fundaram institutos e graças a Deus o Brasil é o Brasil por causa que os jesuítas vieram para o Brasil. É maravilhoso, né, ter a vida consagrada junto com a igreja, a inspiração de Deus para a igreja, para que a igreja sempre esteja viva, sempre esteja atual e respondendo às dificuldades que o mundo impõe contra os fiéis, né, contra a igreja. Então, essa vida consagrada vem como resposta do Espírito Santo. O Papa chama as novas comunidades, que são uma diferença, né, porque a vida religiosa sempre teria a questão do celibato, e as novas comunidades têm a questão dos leigos poderem ser fundadores, dos leigos poderem serem também terem a vida consagrada e serem leigos e serem casados e viverem em casa com a sua família, né? Não precisar deixar a casa, né? Viver uma vida, uma consagração de aliança, né? E isso o Papa Francisco ou Papa João Paulo, não lembro qual, chamou de a primavera da igreja, né? O novo florescer da igreja. Isso tudo é onde floresce o Espírito Santo, é dentro da igreja. Olha que belo. E isso vem para ajudar a igreja, né? Papa, bispos, padres, diáconos e leigos a continuar viva, atuante, atual e viver o seu apostolado, essa sal da terra e luz do mundo em busca da meta que é o reino de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu agradeço a você que assistiu essa nossa aula número 8 sobre a Santa Igreja até o final. Você que está chegando só agora no final da aula, assiste aí desde o começo, porque essa aula foi maravilhosa. Deus abençoe, guarde cada um de vocês. E para encerrar aqui eu queria dizer, né, se você puder nos ajudar na nossa comunidade para que nós continuemos fazendo esse curso, será muito bem-vindo a sua ajuda. Nós temos a conta aqui da internet que custa R$130 e qualquer cincão que você mandar para nós aí no Pix já ajuda a gente, para a gente conseguir levantar esse valor, para nós pagarmos a internet, que já está vencendo, para mantermos aqui o curso de catecismo. Toda terça-feira estamos fazendo toda terça a batalha espiritual. Durante a Quaresma de São Miguel estamos rezando juntos na terça, pregando sobre a batalha espiritual e trazendo também a oração. Então, com vários convidados especiais, que logo estarei divulgando aí os convidados especiais das nossas lives. Por isso, convido você, então, se você puder, qualquer cincão no Pix. Nosso Pix é pixeternaliança, pixeternalianca@gmail.com. Deus abençoe você e que possa estar com você nessa noite no seu coração. Você que vai acordar 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, Deus abençoe. Você que vai acordar depois, que a sua sexta-feira seja abençoada. Não esquece que na sexta-feira nós não comemos carne. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até quinta-feira que vem, na nossa aula número 9 do nosso curso Menos Achismo, Mais Catecismo.